Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência às nossas aulas sobre hepatites, hoje falaremos da hepatite C. Já falamos da hepatite B. Gostou do outro vídeo? Vai gostar desse vídeo? Coloca um joinha aí, coloca um like para a gente continuar produzindo os nossos vídeos e trazer mais informação para você. Hepatite C, causadora da hepatite, quem é? O vírus C, é o nosso causador da hepatite C. Ela tem um período de incubação de 15 a 150 dias, então um período de incubação muito longo da infecção pelo vírus C. A transmissão é parenteral, sexual e vertical. Então, mesmo a vertical sendo menos frequente, é uma fonte de infecção do feto, do bebê. Então, a mãe está com vírus C e contamina o bebê. Pra você ter uma ideia, são em torno de 170 milhões de portadores de hepatite C no mundo. Só no Brasil são 3 milhões de portadores e destes, em torno de 85% evolui para doença crônica hepática, para hepatite crônica, e 20% desses pacientes evolui para cirrose hepática. Problema da hepatite C, às vezes os sintomas são leves ou até mesmo ausentes. Às vezes, presta atenção no que eu vou dizer, os sintomas da doença, da hepatite C, aparecem 13 anos depois do contágio. Então veja quanto tempo pode demorar para esse paciente ter algum sintoma que mostre que ele está com hepatite. Lembra lá dos sintomas da hepatite? Relembrando, icterícia, acúmulo de bilirrubina indireta na corrente circulatória, nos tecidos, dando a tonalidade da pele amarelada, a colúria, bilirrubina direta na urina, dando a tonalidade da urina âmbar, aquele alaranjado. O paciente apresenta também anorexia, fezes claras, pode apresentar ascite, pode apresentar edema e pode apresentar também a demência ou alterações cognitivas graças ao dano hepático e o acúmulo de amônia no sistema nervoso. E a amônia é tóxica para o sistema nervoso. E a bilirrubina também é tóxica, certo? Levemente tóxica, mas com o aumento dessa bilirrubina indireta, como ela é lipossolúvel, ela causa também alguma perda de neurônios. Importante, os sintomas, como a gente falou, são detectáveis pelo exame físico ou o exame de imagem. Quem faz a detecção é o médico ou o paciente comparece naquelas triagens de testes rápidos para hepatite C, faz ali o teste por imunocromatografia, o teste do sabonetinho, dando reagente, já encaminhado ao médico, um infectologista, para começar o tratamento, que é gratuito no SUS, vale lembrar isso. O Brasil é uma referência em tratamento das hepatites, referência no tratamento do HIV. Então, prevenção é melhor que a cura. A gente tem que prevenir a doença para evitar que ela se instale no nosso organismo. Para a hepatite C, a prevenção é evitar o uso de drogas injetáveis, não compartilhar seringas e agulhas, cuidar nas transfusões sanguíneas, a qualidade dos hemobancos. O Brasil tem uma qualidade excepcional dos hemobancos, mas em alguns locais pode ocorrer uma triagem não tão boa, não tanta qualidade nessa bolsa de sangue. O paciente está na janela imunológica e aí o método não detectou, e aí o paciente, ao receber uma transfusão, ele pode adquirir a hepatite C. É mais difícil, mas se ele estiver na janela imunológica, pode acontecer. A maior incidência, quem que é a população que mais tem hepatite C? Pessoas com mais de 50 anos de idade. Por quê? Porque essa pessoa se contaminou, se infectou com o vírus C há muito tempo atrás e a doença se instala lá pelos 45, 50 anos de idade. Importante do vírus C, para detectá-lo faremos a sorologia, a sorologia para detectar o vírus C, nos testes rápidos, como a gente acabou de falar. Qual é o nome? É o anti-HCV. O anti-HCV é a detecção dos anticorpos contra o vírus C. Legal? Muito bem. Cuidado, o paciente é assintomático em 90% dos casos e ele cronifica em 60 a 90% desses pacientes podem cronificar quando tiverem a hepatite C.
E 20 a 40% desses pacientes com hepatite, em 20 a 30 anos evolui para a cirrose hepática. E aí a gente tem lá na literatura a classificação em progressor rápido, que evolui para a cirrose em menos de 20 anos, o progressor intermediário, que evolui para a cirrose de 20 a 50 anos, e o progressor lento ou não progressor, que pode levar mais de 50 anos para progredir para a cirrose. Problema da hepatite C, essa infecção aguda, 80% dela evolui para uma inflamação crônica, uma hepatite crônica, para fibrose. Destes, eu tenho a cirrose hepática e 2 a 6% dos pacientes por ano evoluem para o hepatocarcinoma, que é o câncer hepático. Lembrando que 20% desses pacientes, no início da doença, 20% evolui para cura. O cara fica curado, não fica com sequela nenhuma hepática. O transplante hepático na hepatite C é uma boa opção, já que esse fígado vai evoluir com o passar do tempo, com agravamento do quadro. O que agrava a hepatite C? Homens, então os homens estão lascados, sexo masculino é maior a prevalência da hepatite C, os de meia idade também, acima dos 40, 50 anos de idade. Quem gosta de tomar uma bebida alcoólica, quem ingere bebida alcoólica, agrava a hepatite C. Quem tem co-infecção, tem HIV e hepatite C, agrava o quadro clínico. Paciente imunodeprimido, já tem uma imunodepressão, pode não ser por HIV, por outra causa, ele agrava a hepatite C. O paciente que já tem esteatose hepática causada por álcool ou pela alimentação desregrada, agrava a hepatite C. O paciente tem resistência insulínica causada principalmente pela diabetes, agrava a hepatite C. E o paciente que tem um fígado que foi intoxicado, principalmente por medicamentos, e ficou sequelas hepáticas, ele agrava a hepatite C. Muito bem. Diagnóstico, como nós falamos, o anti-HCV. O PCR-RT, os diagnósticos moleculares para vírus C, para avaliar quanto de vírus nós temos e que tipo de vírus estão lá. Aí a gente descobre pela genotipagem. O médico faz a biópsia hepática para investigar também que tipo de vírus está causando a hepatite C, qual é a cepa, qual é o genoma desse vírus C. A gente sabe que é vírus C, mas são vários vírus C que podem acometer esse paciente. E exames complementares, quais? Transaminases, TGO e TGP alterada, fosfatase alcalina, gama-GT, as bilirrubinas, como nós falamos anteriormente, são os marcadores das alterações hepáticas. Esses marcadores dão altos quando eu tenho um dano hepático importante. Lembrando sempre que a atividade de protrombina estará alterada no paciente com a cirrose hepática e com hepatite e com o agravamento da hepatite C. Por quê? Porque o tempo de protrombina é um marcador da coagulação. Ele dá em torno de 12 a 13 segundos, é o valor normal. Quando eu tenho um prolongamento desse tempo de protrombina, mostra que esse paciente está demorando para coagular. Isso é indicativo de que o fígado, que produz os fatores de coagulação, está com problema. Menos fator de coagulação, mais sangramento e menos coagulação. Isso é bem importante lembrar, que às vezes a gente esquece que o fígado regula também a coagulação sanguínea através dos fatores de coagulação. E a alfa-fetoproteína também pode alterar, o marcador tumoral também dá alterada na hepatite C. E cuidado, alfa-fetoproteína alta e CEA, o antígeno carcinoembrionário, altos, pode indicar um hepatocarcinoma. Junto com o seu médico, através dos exames de imagem, exames complementares e mais os marcadores tumorais, pode ser feito o diagnóstico do hepatocarcinoma, principalmente se esses marcadores tumorais estiverem em excesso. Quanto à hepatite C, lembrando, tem um período para esses marcadores aparecerem. Então, o anti-HCV, ele demora para ele ter um aumento na corrente circulatória em torno de 3 meses. Então,
não é um marcador precoce o anti-HCV. Ele permanece alto por anos, mas ele demora para se elevar, já que tu tem que ter a formação de anticorpos contra o vírus C. Os marcadores moleculares são os melhores, são os mais precoces, a biologia molecular, só que são caros. Então, a gente normalmente faz a triagem com anti-HCV após os 3 meses da suspeita do contágio. Antes disso, o paciente entra no que a gente chama de janela imunológica. Que é isso? Ele está infectado com o vírus C, mas os marcadores que a gente utiliza como triagem dão negativos, dão não reagentes. E aí é um perigo, né? Esse paciente pode estar contaminando as pessoas e até numa doação de sangue também pode repercutir numa má qualidade nesse sangue doado. E é claro que os marcadores enzimáticos, TGO, TGP, bilirrubina, fosfatase alcalina, gama-GT, alteram-se precocemente. Então é legal pedir as enzimas hepáticas na suspeita de uma hepatite causada pelo vírus C. Lembrando, pode o vírus C ser transmitido na transfusão sanguínea, se o banco de sangue não tiver a qualidade recomendada e preconizada pelos órgãos reguladores. Muito obrigado e até o próximo vídeo.